estamos de volta com o Ver Mais e atenção você, dona de casa, que andou tomando um susto atrás do outro com os preços dos alimentos no supermercado. Olha, não tá fácil para ninguém, mas tem uma classe que sente ainda mais o preço da inflação. Olha só. Feijão, arroz, carne e uma infinidade de produtos ficaram mais caros. A inflação do último ano, segundo a Fundação Getúlio Vargas, que mede o índice de preços ao consumidor, teve variação de quase 7%. Cada vez sobe mais o salário, não aumenta, né? Então a gente fica um pouquinho assustado, né? A disparada dos preços, como o do tomate, que está 300% mais caro, provocou um aumento nos gastos. Compras que eu fazia assim que custasse, digamos, R$50, agora eu não consigo gastar menos que R$90 por semana das compras assim de final de semana. Em média, 20% das despesas dos brasileiros são com o supermercado. Para as famílias que ganham até 2 salários mínimos, o gasto com as compras é ainda maior, chega a comprometer 30% da renda. O resultado é que a população mais pobre tem dificuldades para levar os produtos. Ele não deixa de comprar, mas há uma substituição. Hoje, se ele não consegue comprar um tomate, ele acaba substituindo, ou com outro tipo de salada, uma própria legumes, ou até comprando menos, mas deixar de levar ele não deixa, né? Na contramão da inflação, a presidente Dilma Rousseff anunciou uma redução de impostos na cesta básica. A previsão é de que os comerciantes repassem os preços em média 12% mais baixos. Compra menos, tenta substituir por similares, evita supérfluos, essas coisas assim que o brasileiro sabe de cor e salteado, já sabe. Sabe de cor e salteado mesmo, porque a coisa vai e vem, é todo ano assim, né? Leandro Mourão, a gente, como a Kathleen comentou na sua passagem na matéria, 30% da renda, né, de um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos é muito, né? E isso pesa bastante. Quando há essa alta, compromete tudo. Se o aumento dos preços diretamente é dos produtos, da cesta básica, dos alimentos, e compromete 30%, logo o aumento é diretamente influenciado na renda da pessoa. Realmente, a pessoa dessa classe mais baixa, ela tem essa dificuldade por causa do aumento de preço. Agora, é possível, nesses casos, estar substituindo, né, como foi colocado como dica, estar substituindo determinados alimentos. Alguns, por exemplo, não tem como substituir. E aí, como que a família pode fazer? Bem, é aquela velha dica de fazer uma pesquisa de mercado. Tá de olho na televisão, nos jornais, saber quais que são os dias de oferta daquele produto, feira, terça ou quarta, ou segunda, depende do supermercado, quinta-feira da carne, por exemplo. Então tem que estar antenado, porque mesmo com a alta dos preços, os supermercados têm mantido essa promoção em dias específicos. Para o comerciante também é uma situação difícil, né? Afinal de contas, no nosso país, os impostos são muito altos. Então, são 2 pesos e 2 medidas, né? Para o empresário, para o comerciante e também para a família. A situação é complicada para todo mundo, se a gente for colocar, né? Exatamente, porque se o preço aumenta e a família não tem condição de comprar ou reduzir o número de produtos na compra, isso vai afetar diretamente no produtor ou na pessoa que vende. Exato. Porque diminui a demanda e tem menos venda e assim ele tem menos retorno. Explica para as pessoas que estão assistindo a gente o porquê os produtos são tão caros. A gente fala muito de impostos, né? Os alimentos, por exemplo, no Brasil, têm uma carga tributária muito alta, isso sem falar na inflação também, né? Então, só para as pessoas entenderem de uma forma bem simples, assim, essa explicação. Então pensando na questão dos tributos, nós temos várias alíquotas que pesam o preço de produtos in natura, produtos comercializados, assim por diante. In natura, quando a gente fala, por exemplo, hortifruti, a carne, enfim, né, que são orgânicos, e os industrializados, enlatados, embutidos, enfim, né? Exatamente, dependendo do produto, você vai ter ali o IPI na produção, vai ter o ICMS, vai ter o PIS, vai ter a COFINS, CSLL. Essa carga tributária começa lá na plantação, né? Exatamente. Começa ali e o aumento do preço, que pode ser visto por causa dos impostos, por ter uma carga tributária relativamente alta, e por causa do clima, por causa da
da própria oferta, questões climáticas, tudo isso vai influenciar no preço final do produto. Também tem a questão econômica mundial, né? Quando sobe, por exemplo, o barril do petróleo, as pessoas, mas o que o petróleo vai influenciar na nossa comida aqui? Tem uma grande influência, né? Porque, por exemplo, influencia aí nos custos da produção, né? O maquinário agrícola é todo óleo diesel, tem insumos agrícolas que tem itens, né, de petróleo na própria composição, quer dizer, é uma cadeia, né? E lá na ponta acaba sofrendo, quem acaba sofrendo é o consumidor no final. Exatamente, e foi bom você falar de cadeia, que justamente essa renúncia fiscal do governo, que teve ali a redução do PIS da COFINS e nesses últimos produtos da cesta básica, ele não é revertido automaticamente o desconto para o consumidor. Então, vimos ali na entrevista falando de uma expectativa de 12% de redução no preço. Importante. Na verdade, 12,5% foi a renúncia do imposto sobre o sabonete e a pasta de dente. Os demais foram 9,5%. Carne, os demais produtos, café, óleo, manteiga, então foram 9,5%. Mas a cadeia ela vai absorver esse desconto e não chega no consumidor final. Tem chegado em mais ou menos 3%. Mas então, é muito pequeno. Há uma renúncia ali de 12,5%, 9,5% e no final, por causa da cadeia produtiva, chega no consumidor 3%. Nossa, não é fácil para a família brasileira, né? Tem que fazer todo um malabarismo para poder ter a alimentação na sua mesa. Porque o rendimento das famílias brasileiras, principalmente de baixa renda, não é suficiente para dar ao consumidor, ao cidadão brasileiro, uma vida digna. Porque ele não só alimenta, e olha que 30% é justamente da sua renda vai para alimento. Mas tem a moradia, tem a saúde, a segurança, a educação e realmente tem dificuldade de fazer esse malabarismo para sobreviver. Tem que girar quase como que uma máquina, um relógio, tudo funcionando, senão desequilibra. Exatamente. Então, uma dica para o trabalhador que está assistindo a gente para conseguir equilibrar a sua economia. Só a substituição de alimentos é suficiente ou é preciso estar atento a outros fatores de gastos dentro do seu orçamento? Com certeza. Então, vários são os gastos da família brasileira. Então, tem a parte da alimentação, que demos a dica de estar atento nas promoções, nos dias adequados de fazer a compra do seu rancho, né, dos seus alimentos, da sua... Ainda é melhor fazer essa compra grande ou comprar menos produtos, mais produtos em promoção, por exemplo, toda semana ao mercado, ou ao invés de uma vez ao mês? Acontece o seguinte, nos dias atuais, por causa do corre-corre do dia a dia, é difícil você estocar alimentos. Se forem alimentos enlatados, tudo bem, mas se for alimentos, por exemplo, a verdura, fruta, ela tem a perecibilidade ela é muito pequena. E aí muita gente acaba não fazendo muita compra porque come pouco e está ali perto do supermercado. Então Eu acho que tem mais a ver com a vida moderna, né? Exato, tende a ir mais no supermercado. Logo que, se você vai ao supermercado mais vezes durante a semana, pretende gastar 30, 50 reais, com certeza vai gastar 70 cada vez mais. E aquelas dicas, né? Não vai fazer compra com fome, não vai fazer compra com pressa, faça um cardápio com criança. É verdade. Faça estipule um cardápio semanal. Essa semana eu vou consumir tais produtos. E aí, dentro daqueles produtos que foram escolhidos para você no seu cardápio, você vai lá e faz a compra. Então, identifique, de repente, que você vai ter que ir ao supermercado na terça e na quinta. Aí não precisa ir na segunda, terça e quarta, por exemplo. Exatamente. Então, faça um planejamento do que comprar, né, um cardápio de alimentos básico. Pode ser mudado durante a semana, lógico. Claro, até porque, por exemplo, se na receita vai tomate, substitua. Nesse momento, né? Porque é o vilão hoje o tomate. Exatamente. Então, o molho, quem fazia um molho com tomate, alguns estão passando para o processado, né? Exato. Fazer a alternativa. O arroz, de repente troque pelo macarrão. Tem que ter realmente esse jogo de cintura. Legal. Jogo de cintura, planejamento. Tá aí as duas super dicas do nosso economista hoje, Leandro. Muito obrigada pela participação. Eu agradeço pelo convite.